o meu livro Zorgenwälder, A Redenção, que está lá no site da Chiado.com. Também adianto a vocês que eu tenho mais livros lá no Clube de Autores. Olá, eu sou o João Dantas e convido você a conhecer o canal Universo das Telas. Agora vamos falar um pouco, bastante, pode-se dizer até, incluindo curiosidades da dramática e às vezes até bem humorada série Breaking Bad. Better Call Saul. Por que não a gente falar aqui, do advogado intrépido e cheio das malandragens Saul Goodman? Simplesmente pode-se dizer, que teve 6 temporadas, da primeira à quinta, vai mostrando o pessoal todo um desenvolvimento, que ocorre por conta aqui do personagem, boa parte dela antes de iniciar a série, que comentamos aqui do Breaking Bad. Porém, pelo que eu noto, a terceira, quarta e quinta temporada já é paralela à história do Breaking Bad. Tanto que quando menos se espera, faz uma ponta lá, alguns personagens ao estilo do Jesse Pinkman, que é visível, gente, que com o decorrer do tempo ficou bem gordinho, a cara dele parece uma pizza, Mas como é interessante ver que as séries estão se cruzando. Mas Breaking Bad, para decepção de alguns, até que aparece muito pouco, nessa série aqui. Na quinta temporada, pode-se dizer que dá um salto, vamos para a sexta temporada, Ou seja, a primeira e a segunda temporada é o advogado Saul Goodman antes de Breaking Bad. Terceira, quarta, quinta, se não me falha a memória, já é ele com a história paralela, tanto que a própria construção do laboratório já começa a ocorrer e tu vê que ali já vai dando alguns toques de envolvimento de uma série com outra. Só que ponta mesmo, pelo que eu lembro, é uma ou outra. E quando geralmente aparece é o Jesse. Quinta temporada, encerra tudo, e a sexta temporada já retrata o destino, do Saul Goodman, do advogado, após o término da história de Breaking Bad, que, para variar, acaba não sendo uma história também muito feliz, Essa série, as duas séries, a gente tem um certo ar, anos 70, em que ninguém pode ser feliz, é proibido. Claro que a esposa de Walter White, a Scarlett, bem como o filho adolescente deles e a bebezinha que nasce, simplesmente desaparecem da série, assim que o Walter White é obrigado a fugir e ficar isolado. Não se diz mais exatamente qual foi o destino deles. Como já citei, Gus Fring aparece bastante aqui em Better Call Saul, e também não vamos deixar para lá, o ex-policial e capanga, Mike, feito pelo ator Jonathan Bank. Aliás, quando ocorre a morte desse personagem, é outro momento, pode-se dizer que boa parte do elenco acabou chorando. E tem que se dar elogios, O Mike é um setentão, mas é inacreditável o seu carisma, como capanga e assassino de Gus Fring. Aliás, o Mike acaba tendo um grande destaque de desenvolvimento, tanto da sua vida particular e até ele se tornar aí, um dos capangas do Gus Fring. Curiosidades gerais. Os irmãos Luiz e Daniel Moncada. Eles aqui fazem uma dupla, de assassinos sinistros que funcionam, que é uma beleza. Só que dos dois, apenas o Luiz já tinha alguma preparação, pode-se dizer, alguma experiência, na área da atuação, mas também já tinha um pouquinho no mundo do crime, Ele já tinha sido preso por tentativa de roubo de carro. Como eu já citei, o Walter White Jr., filho adolescente aí do Walter White, tem paralisia, parcial no cérebro e inclusive em seu corpo. Na vida real, o ator também tinha um pouco desse problema, mas que acabou tendo que acentuar na sua atuação.
E essa direção do Vince Gilligan, cara, é tão ótima, é tão interessante, que é incrível, né? Como consegue fazer tudo funcionar tão bem, repito, apesar de personagens tão diferentes. A loira Skyler, né, esposa de Walter, no filme, gente, ela acaba aparecendo, né, na primeira temporada como grávida, né? Mais incrível que a atriz que fazia a irmã dela, Mary, que por sua vez também era esposa do policial Hank, estava grávida na vida real. É por isso que boa parte, né, das cenas desta, a câmera pega apenas, né, do peito para cima. Mas não é que para aproveitar a gravidez da Mary, eles utilizaram muitas cenas com a barriga desta, né, a fim de não ter que colocar uma barriga falsa toda hora na atriz que fazia a Skyler. Aliás, o policial Hank, carismático, como eu já digo, né, um bulldog que nunca desiste, ele também morreria na primeira temporada. Mas, de repente, a performance do mesmo, junto aí com essa greve dos roteiristas, acabou contribuindo e a participação dele aí se estende por várias e várias temporadas. É claro que quando ele descobre que o grande traficante, né, Heisenberg, se trata do seu cunhado, temos de novo não uma redenção, pode ser, mas sim Walter White mostra o quanto aprendeu a ser desgraçado. Durante todas as 5 temporadas, né, o personagem Jesse e Walter Jr., né, o rapaz aí que eu disse que era parcialmente deficiente, nunca acabam se cruzando. E olha que tem alguns episódios aí, né, que o Jesse acaba indo morar na casa do Walter. O cantor Dave Porter, ele acaba fazendo a música, né, que dá o início de Breaking Bad, com aquela fumacinha sem vergonha e aquele toque, não sei se é violão ou se é guitarra. Algumas vezes aparecem homenagens ao mesmo, como Walter White com uma fita cassete dele nas mãos, já que a música, pelo que eu entendi, foi feita lá nos anos 80, e outras vezes tanto o Walter White como o Jesse Pinkman usando camisetas, né, como o nome desse cantor e com a cara que ele tinha lá nos anos 80. Existiu na realidade um Walter Ed White, que ali por 2008 ele acabou sendo preso, também por ser um cidadão de aparência e de currículo honesto, mas por se envolver com o mundo do banditismo. A única diferença é que ele não tinha câncer. Série semelhante, gente, a Breaking Bad, toma lá da cá, aparece, inclusive Ozark, que está longe de estar à altura, mas não deixa de ser uma série interessante, né, que uma família resolve entrar no mundo das drogas para se salvar das dívidas. Ozark, pelo menos, pode-se dizer uma inspiração decente, né, já que existe, né, uma série latina chamada Meta Assis e que é idêntica, gente, a Breaking Bad, né, de alguma forma os direitos de Breaking Bad foram passados aí a essa produtora, mas a série, gente, é bom adiantar, é bem meia boca. Tanto que toda a série baseada no Breaking Bad também tem 5, 6 temporadas, mas ela foi totalmente gravada em cerca de 4, 5 meses. Imagina só, né, o carisma da interpretação que deve ter. Mais uma ligação com The Walking Dead. Na série, né, o Daryl, aquele que está sempre com a sua besta na mão, tem uma hora que ele aparece, né, com um pacote, né, de metanfetamina azul. E em outro episódio ele chega a citar que de fato conheceu um baixinho, loirinho e enfesado, sempre falando a palavra bitch. Era dele que ele comprava as drogas. A droga, né, gente, que claro foi substituída, né, por um tipo de doce ali. E inclusive a própria fórmula da mesma, né, também é uma fórmula totalmente ilusória, né? No início a droga tinha cor transparente, ela passou a ser azul. Pelo que eu lembro na série, pessoal, porque o fornecedor de um tipo de produto, né, que era exigido para fazer a droga, acabou se modificando. Claro, fornecedor que eu digo é modo de dizer, né, já que o Walter White e o Jesse Pinkman sempre tinham que roubar esse produto de empresas sempre que conseguiam.
Só que tanto faz a cor, gente. O grande orgulho de 99% de pureza nunca deixou a série. Cada episódio custou em média 3 milhões de dólares e era para ser mais salgado, já que a série se passa, na cidade do estado do Novo México, chamada Albuquerque. A princípio, ela seria na cidade Riverside, que fica lá no estado da Califórnia. Existe um episódio, gente, chamado A Mosca, em que é dirigido, inclusive, pelo futuro diretor do interessante, pode-se dizer, Retorno de Jedi, em que Walter White e Jesse Pinkman ficam dentro do laboratório, caminhando de um lado para o outro, parece fazendo mais uma apresentação, caçando uma mosca. Coisa mais ridícula, gente, se uma mosca fosse eliminar os 99% de pureza. Esse episódio sempre foi um tanto questionado, por alguns. O diretor, a princípio, explica, que toma lá da cá, eles faziam episódios, mais solitários, tipo 2 atores no meio do deserto, ou ali como foi no meio de uma sala. Esse seria um momento, posso dizer, de dar uma enxugada nos custos e uma contenção no orçamento. E de fato, até em Better Call Saul, gente, tem um lance, em que o Saul Goodman e o capanga Mike ficam sozinhos no meio do deserto, E tem outros 2 ou 3 episódios que também seguem mais ou menos essa meta. Inclusive lá no Breaking Bad é bom lembrar outro, em que o Jesse e o Walter ficam no meio do deserto sem poder sair de lá, já que a motorhome, acabou ficando sem bateria. Uma das coisas legais que eu acho é que no início aparecem os nomes, naquela introdução de atores e diretores, e eles acabam pegando sempre que possível nos nomes e apontando, fazendo a ligação entre um codinome, que é aquelas abreviações que existem, em tantos elementos químicos. Aliás, muitos acreditam, que o fato de ter 62 episódios também é uma ligação, a um elemento químico, que é muito utilizado na cura do câncer, sendo este o samário. Também existe, pessoal, a conversa, das cores, como se os atores que começassem a passar de uma fase para outra ou demonstrar as suas emoções, a cor da roupa dos mesmos, iria espelhar isso. Outra coisa interessante, assim como teve a greve lá dos roteiristas, que fez o Jesse com o próprio policial Hank sobreviverem, pode-se falar que na primeira e a segunda temporada passou praticamente as duas na televisão, mas a audiência estava tão sem vergonha que podia ser que nem teria uma terceira temporada. Ainda bem, acabou sendo vendida aí para os streamings da vida e não é que acabou decolando. Tanto o próprio Vince Gilligan, quando for receber os tantos prêmios que a série ganhou, ele acabava sempre dando uma agradecida aos canais de streaming. E olha, pessoal, que nas 2 últimas temporadas, a audiência ficou quadriplicada, fazendo com que a série entrasse aí, para o Guinness, livro dos recordes, não só por isso, mas também ser uma das séries mais aclamadas, chegando ao nível aí de 3 milhões de espectadores por episódio. A série tem números incríveis, como 16 prêmios Emmy, é claro que nunca esquecendo 2 Globos de Ouro, e outras dezenas aí correndo por fora. Mesmo a série sempre pendendo para um lado realista, no momento que o Walter joga um produto químico no chão, explodindo a sala do traficante Tuco, foi baseada de fato, e inspirada em um episódio da série Mythbusters, que o diretor fez. É claro que podemos notar ali, gente, que pela explosão que ocorre, voando, uma força de vento pela janela, até atingindo pessoas que estão lá na calçada, significaria que quem está dentro da sala, não teria dúvida, morreriam todos. Mas o contraste ficando, da rua, que praticamente ficou muito explodida, pode-se dizer, com lá dentro da sala, onde a droga foi
utilizada aí para se fazer uma explosão, os personagens apenas se levantam e tiram a poeira. Hoje procure nos streamings, mate a saudade ou conheça, que essa é uma das séries, olha, que vale a pena ver e rever. E nunca esquecendo Breaking Bad, gente, e até, pode-se falar o mediano, mas ainda legal, El Camino. Esse vídeo vai terminando por aqui, gente. Dê o OK, entre para a família e vamos seguir juntos.